Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! Vamos dar continuidade à análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós estamos abordando a quarta parte do livro, que trata sobre a tutela executiva. Mais precisamente, estamos vendo o procedimento do processo autônomo de execução para a satisfação das obrigações de pagar quantia. Estamos vendo a penhora como ato imprescindível desse procedimento. Vamos dar prosseguimento pela análise do que aparece na tela para vocês, a modificação da penhora, as hipóteses em que se admite modificações da penhora. Vamos lá. A penhora pode ser, primeira hipótese, aumentada se os bens penhorados são insuficientes para cobrir o débito. Artigo 851, inciso 2º e 874, inciso 2º. Segundo lugar, a penhora pode ser diminuída se os bens têm valor maior do que a do débito. Inciso 1º do artigo 874. A penhora pode ser substituída nas duas hipóteses anteriores, por um bem de valor maior ou por um bem de valor menor, respectivamente. Artigo 874, incisos 1º e 2º. A penhora também pode ser substituída se a primeira vier a ser anulada, inciso 1º do artigo 851, seja porque os bens eram impenhoráveis, seja porque pertenciam a terceiro não responsável pelo débito, ou ainda porque se reconheceu o direito do credor ou do devedor a que ela atinja outro bem. Por exemplo, nas hipóteses que nós já abordamos dos incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º do artigo 848. A penhora pode também ser substituída se o credor desistir dela porque os bens eram litigiosos ou já estavam onerados por algum outro motivo. Artigo 851, no seu inciso 3º. Também pode a penhora vir a ser substituída por outro bem, a requerimento do devedor, formulado no prazo de 10 dias contados da realização da penhora. Artigo 847. A penhora pode vir a ser substituída ainda por dinheiro, resultante de alienação antecipada dos bens. Artigo 852. Pode a penhora ser substituída por fiança bancária ou seguro-garantia judicial em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido ainda de 30%, parágrafo único do artigo 848. E ainda pode a penhora ser substituída por outro bem, tendo em vista o fracasso na tentativa de alienação do bem penhorado. Até então, inciso 6º do artigo 848. É cabível nova penhora. Além disso, quando o produto da alienação dos bens penhorados não tiver sido suficiente para a integral satisfação do crédito da demanda executiva. Inciso 2º do artigo 851. Agora vejamos algumas hipóteses importantíssimas, especiais, de realização da penhora. A primeira delas, quando a penhora recair sobre crédito do executado junto a terceiro, a disciplina está no artigo 855 e seguintes, serão observadas as seguintes peculiaridades.
A penhora só se aperfeiçoará depois de intimados o terceiro devedor, aquele que deve para o executado, para que não pague ao executado, e também ao credor do terceiro, do executado, para que não pratique ato de disposição de seu crédito. Artigo 855, inciso 1º e 2º. Se depois de intimado da penhora, o terceiro devedor, qual seja, aquele que deve para o executado, mesmo assim pagar diretamente ao executado, em vez de depositar o valor em juízo, o pagamento não valerá em face do exequente e do juízo executivo, podendo o terceiro devedor ser constrangido a pagar novamente em juízo. Artigo 312 do Código Civil, que ressalva ainda a possibilidade de regresso do terceiro contra o executado. Caso o crédito esteja representado por letra de câmbio, nota promissória, cheque, etc., a penhora far-se-á pela apreensão do título, artigo 856 do CPC, sendo possível a adoção de inúmeras medidas a fim de evitar conluio entre o executado e seu devedor para negar o débito e ocultar o título. Parágrafos 1º a 4º do artigo 856. Depois de realizada a penhora, não havendo embargos, ou sendo estes embargos rejeitados, o exequente fica subrogado nos direitos do devedor até a concorrência do seu crédito, ou seja, assume o crédito do executado na medida necessária para vir a satisfazer o seu próprio crédito. Artigo 857, podendo optar pela alienação judicial do crédito penhorado. Parágrafo 1º do artigo 857. Se o exequente não conseguir receber o crédito em que se subrogou, ou se receber valor inferior à totalidade do seu crédito, pode ainda prosseguir na execução, penhorando outros bens do executado. Parágrafo 2º do artigo 857. Quando a penhora recair sobre crédito que renda juros ou outras prestações periódicas, o exequente pode levantar tais valores à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do seu crédito as quantias recebidas. Artigo 858. Recaindo a penhora sobre direito que tenha por objeto prestação ou restituição de coisa determinada, o executado terá de, no vencimento, assim que recebê-la, depositá-la em juízo, para que sobre ela corra a execução. Artigo 859. Segunda hipótese de penhora especial, diferenciada, é a chamada penhora no rosto dos autos. É a espécie de penhora de crédito. O executado está pleiteando em juízo um crédito penhorado. Então, averba-se tal penhora na contracapa dos autos do processo, no rosto dos autos, em que o executado está fazendo este pleito. Artigo 860, e com isso o exequente consegue se subrogar no crédito do executado, o crédito que o executado tem em outros autos. Terceira hipótese de penhora especial, né? É a penhora de empresa ou de outros bens que ensejem a administração. Em atenção ao princípio do menor sacrifício do devedor, busca-se a preservação do empreendimento, quando a penhora recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como sobre semoventes, plantações ou edifícios em construção. Nesse caso, mais do que depósito do complexo de bens penhorados, haverá sua administração por depositário designado pelo juiz. A forma de administração do empreendimento sugerida pelo depositário será discutida pelas partes e definida pelo juiz. Veja o caput e os parágrafos do artigo 862. As partes, aliás, poderão, de comum acordo, escolher o depositário, caso em que o juiz homologará por despacho a indicação. O exequente, desde que antes da asta pública, poderá requerer o usufruto judicial destes bens, artigo 867 do CPC. A quarta modalidade de penhora especial é a penhora de empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Também a penhora de empresa que funcione mediante autorização ou concessão submeter-se-á a parâmetros especiais, em respeito ao princípio da continuidade do serviço público. Haverá a nomeação de depositário, de preferência um dos seus diretores, com a incumbência de administração do bem. Antes da arrematação, será ouvido o poder público que
que houver outorgado a concessão, artigo 863. Quinta hipótese de penhora diferenciada, a penhora especial, é a penhora de navios e aeronaves. Mereceu ainda disciplina especial a penhora de navios e aeronaves. Considerou-se o interesse público na continuidade dos meios de transporte. Autorizou-se que tais bens continuem operando desde que o devedor faça seguro total dos riscos, artigo 864. A sexta hipótese de penhora especial, penhora diferenciada, é a penhora de faturamento de empresa. É possível também que a penhora de um percentual do faturamento da empresa executada, como se vê do artigo 866. Em certa medida, a penhora do faturamento assemelha-se ao usufruto executivo, pois implica a expropriação periódica do resultado econômico de um bem. A diferença está em que, enquanto o usufruto atinge o próprio bem gerador de tal resultado, a penhora do faturamento atinge apenas o próprio resultado. Nesse sentido, a penhora do faturamento é a modalidade de penhora recaindo sobre dinheiro já existente e futuro. A questão do cabimento dessa modalidade de penhora foi por muito tempo controvertida na jurisprudência. Eram dois os principais aspectos problemáticos. O primeiro dizia respeito ao risco de a penhora de faturamento, afetando o capital de giro da empresa devedora, acarretar-lhe a sua quebra. Esse problema foi resolvido com a sedimentação do entendimento de que apenas se pode penhorar uma parcela do faturamento, de modo a não se inviabilizar o capital de giro. Além disso, havia uma marcante orientação no sentido de que, se o credor pretendia valer-se da penhora do faturamento, cabia-lhe assumir todos os ônus atinentes ao usufruto judicial, sobretudo as responsabilidades de administrador. Esse aspecto está agora superado pela disposição acima mencionada, que atribui ao depositário nomeado a obrigação de submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exequente as quantias recebidas, a fim de serem imputadas na satisfação da dívida. Bom, meus amigos, vamos ficando por aqui. Nós vamos continuar a análise da penhora no próximo vídeo, tratando do depósito dos bens penhorados, como está destacado agora na tela para vocês. Tá certo? Bom, então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.